Comunidade Elite, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com mais uma doutora para trazer para vocês as experiências jurídicas e contar um pouco da história dela. Eu estou aqui com a doutora Andiara Ferreira, a Andi, para ficar mais fácil. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigada pelo convite, Fábio, é um prazer estar aqui. Eu é que agradeço a oportunidade de conversar contigo, de te conhecer um pouco melhor, saber dessa profissional fantástica que você é. E a ideia nossa hoje é bater um bate-papo realmente contigo, uma coisa leve, pensa que assim, realmente nós estamos aqui tomando um café e papeando. E a nossa ideia aqui é trazer para a comunidade Elite os insights que você, por exemplo, que já é uma expert aqui na área do direito. É uma gentileza dela, tá, pessoal? Mas vamos. Quais foram as pedras do caminho que você quebrou aí? E assim, aprenda com os erros dos outros. Então a ideia é essa. Aprenda com os erros e com os acertos. Então a gente está trazendo assim várias pessoas profissionais da área do direito e outros profissionais que não são do direito também, para a gente dar esses insights para os novos advogados e para os experts, porque a gente entende que tem muita coisa acontecendo hoje no mundo jurídico, nas redes sociais, advindo da internet e tudo mais. Então a gente percebe que muitos advogados ainda ficaram para trás. Então a ideia é trazer essas pessoas que já estão na vanguarda, vamos dizer aí, né, desbravando esse novo mundo do direito aí que eu falo, que é uma nova tendência do direito, para compartilhar aqui com o público, para compartilhar com a comunidade Elite. Então, vou te perguntar, assim, da tua história, como é que você começou no direito, se o direito foi a tua paixão sempre, se você já trabalhou em outros lugares, como é que você chegou no direito? Conta pra nós. Bom, vamos lá. Bom, eu, na verdade, fui para o direito porque minha irmã iniciou fazendo direito, ela queria ser advogada criminal, e aí ela meio que me empurrou. Ah, beleza. Não tinha jovem, né? Jovem não tem muita coisa certa, nenhum caminho certo para definir. Então vamos. Iniciei o direito e comecei a pegar gosto. Meu irmão já era policial, militar no estado do Paraná. Então. E eu entrei e falei, quero ser delegada. Primeira coisa, né? Acho que todos que estão assistindo. Eu também, tanto que a minha prova da ordem foi, né, na área criminal também. Desculpa te interromper, mas a ideia é que é um bate-papo. Claro. Eu morei 1 ano no Rio de Janeiro, que eu fui transferida por uma empresa que eu trabalhava. Uhum. E lá eu fiz um curso até com o BOP, porque a cena de crime. Oh, show. Os policiais trabalhavam lá pro BOP e eles abriram um curso que era especialista em investigação ali de cena de crime. E eu fui fazer, nossa senhora, eu queria muito ser delegada. Daí tem aquela velha história, né? Que você se apaixona pelo criminal e casa com o civil. Ou com outras áreas, né? Bem isso, exatamente. E daí, estudando, quero ser delegada porque eu sou uma pessoa muito ativa, então eu gosto de estar na rua resolvendo, eu gosto de resolver as coisas rápido. Uhum. Beleza, aí durante a faculdade a gente vai estudando, a gente vai percebendo como que a vida é de fato. Aí acabei mudando de ideia, não, no meio da faculdade, acho que eu vou ser promotora. Legal. Fiz até, olha, pra você ter noção, Fábio, como que a gente pensa, né? Mas a vida, ela nos leva por caminhos diferentes, mesmo a gente planejando. Cheguei a fazer um cartãozinho na faculdade, promotora, com nome, tudo bonitinho, já pensando em fazer concurso para promotoria. Sim. Mas, infelizmente, né, ou felizmente, na verdade, e aí acho que é mais felizmente, eu acabei indo para advocacia por questões econômicas mesmo, por precisar, né? Uhum. Então, terminei a faculdade, já fiz, meu TCC foi em Direito Constitucional, e aí eu estava trabalhando já nessa época, eu sempre trabalhei como garçonete, aí nessa época eu estava ainda em Foz do Iguaçu, no Paraná, que é onde eu nasci. Vim para Balneário Camboriú porque eu consegui uma bolsa no ProUni, ali na Univale. Legal. Aí terminei a faculdade ali na Univale. Você fez Univale também? Fiz Univale. E aí aqui eu comecei a trabalhar também como garçonete e também cheguei a trabalhar também no shopping na Marisa, ali com vendas que a gente estava conversando anteriormente. Então, ao mesmo tempo, eu estava conjuntamente trabalhando com direito e trabalhando com áreas de venda ali, com o público. E aí chegou uma fase que, graças a Deus, deu certo e eu me desvinculei de tudo e comecei a trabalhar só com o direito. Legal. E é difícil, às vezes, fazer essa transição, né? No meu caso, por exemplo, eu não estagiei.
Por quê? Porque quando chegou a época ali de fazer os estágios, eu trabalhava na área comercial e para mim era até um pouco do que eu prego hoje dentro do Comunidade Elite, você tem uma desvalorização do profissional muitas vezes. Porque hoje você pensa um estagiário ganhar R$ 1.400, o que melhor paga, um salário mínimo, às vezes é bolsa de 800, imagina, não tem como. E aí nessa época eu já trabalhava na área comercial e meu salário era bem mais que 800, então eu ficava com aquele negócio da balança ali, né? Saio e vou fazer um estágio para eu ganhar experiência no mundo jurídico ou permaneço aqui em vendas e vou seguir em vendas até finalizar a graduação e depois, quando finalizar a graduação, daí vou abrir o meu escritório. Então também tem essa questão, né, que muitas vezes o advogado ele não consegue, ao longo do processo, ali, ao longo da graduação, fazer seu estágio, ficar, né, pegar a malandragem ali, vamos dizer, do processo, pegar a malandragem de um escritório, né, entender como funciona o escritório. E daí só na hora que termina lá que às vezes vai ter que realmente, como tu falou, optar se eu vou para um lado ou eu vou para o outro, né? Exatamente. E na época que eu estava terminando a faculdade ali, eu cheguei a estagiar já no fórum mesmo, fazendo atendimento no JEC, me ajudou muito porque eu tive já o contato prévio com o público, e eu já fazia as iniciais, esse estágio ele não era remunerado, então assim, eu sei que é muito difícil, e foi difícil para mim também no início, mas eu indico muito, muito que se puderem reservar um tempinho, nem que seja 3, 4 horas do teu dia, se tu conseguir fazer um estágio, nem que seja voluntário, no fórum, no JEC, no escritório, porque isso vai te ajudar muito, inclusive para depois você conseguir se posicionar no mercado de trabalho e uma vaga também no mercado de trabalho, né? Sim. Que às vezes, eu me formava, tem gente que consegue já, vou abrir o escritório, maravilha, ok, mas tem gente que não, vamos primeiro buscar uma vaga no escritório, e aí, a partir desse momento, o escritório hoje em dia, querendo ou não, eles te exigem certas coisas, uma escrita razoável, um entendimento lógico do processo. Então, o estágio no fórum, no gabinete, e eu cheguei a fazer estágio ali por questão econômica até no CAPS, que não tem nada a ver com direito, mas que me ajudou também, e a gente, eu acho que quando a gente vai trabalhar, às vezes a gente não pega uma área que está fora do que a gente pretende, mas se você conseguir absorver o que eu aprendi no CAPS. Desculpa eu falar, mas CAPS a gente lidar com pessoas um pouco mais difíceis, problemas psicológicos, né? Então você tem que ter uma certa paciência, você tem que ter como abordar aquela pessoa, para ver o que ela precisa. Você não pode ser muito agressiva, você não pode ser muito, assim, não dar muita atenção para ela, porque ela já vai querer brigar contigo. Então, isso, de certa forma, também me ajudou e me ajuda ainda a fechar contratos, por exemplo. Sim, que é o que a gente estava até falando no início, né? Que hoje você precisa, por exemplo, entender as dores do teu cliente. Então, muitas vezes o teu cliente vai te procurar, e muitas vezes não, é sempre que acontece, né? Quando ele está com problema, porque senão ele não procura um advogado, né? Quem quer? Eu vou agora procurar um advogado porque eu não tenho problema. Não. Então, sempre o teu cliente vai te procurar quando ele está com problema. E aí você tem que mapear e separar muito bem isso, por exemplo, o que é direito material, né? E o que são as dores, desejos, necessidades desse cliente. Se você consegue, num atendimento, você mapear esses dois lados, certamente você vai fechar o contrato. Por quê? Porque você vai trazer o teu lado humano para dentro do processo, que você vai entender as dores dele e vai propor soluções jurídicas focado nas dores do teu cliente. Então, a partir do momento que você consegue casar essas duas coisas, fica muito mais tranquilo, muito mais fácil de você realizar o atendimento. E os advogados muitas vezes têm essa dificuldade. Exatamente. A doutora Débora esteve aqui com a gente e ela também, assim, caminhou outros caminhos até chegar no direito também. E ela foi empresária, né, trabalhou como aeromoça, era o sonho da vida dela, primeiro era ser aeromoça, depois ela abriu um sushi, depois ela foi para o direito, e daí ela fala que tudo isso, como tu falou agora, meio do CAPS, tudo isso caminhou para cada uma das coisas que ela esteve, foi dando bagagem para ela estar muito bem hoje. Por quê? Por exemplo, o sushi deu o empreendedorismo, que ela precisava aprender marketing, que ela precisava olhar para o negócio dela como uma empresa. A parte da aeromoça lá, o do servir, de você estar presente, de você ajudar o cliente. Exatamente. E o direito agora vem como para fechar ali toda a carreira dela, vamos dizer. Então eu sempre falo também que nunca é em vão. Você está trabalhando, se dedique naquilo que você está fazendo, que às vezes, muitas vezes você não está na área que você quer hoje, mas tire proveito daquilo.
Então, assim, sugue aonde você tá, sugue e aprenda tudo que tem daquele momento. Porque nunca vai ser em vão. Você sempre vai utilizar em outro lugar. Concordo 100% com isso, cara. E eu vou te Legal. dar um exemplo agora, quando eu estava fazendo o estágio no JEC, no Fórum de Balneário, e eu vou citar aqui a Rossana, se ela for assistir isso, ela é a chefe de cartório, pessoa sensacional, incrível. Se não fosse ela ter me dado a oportunidade, eu fui fazer lá de forma voluntária, eu fazia, além do atendimento, a gente fazia tudo. Questão mais, aquela coisa que normalmente o estagiário não gosta de fazer, né, que não é relacionado ao direito. Mas eu nunca disse não pra ela, eu nunca falei, não vou fazer porque não é o que eu quero aprender. Com o esforço que eu mostrei lá, ela foi atrás. Ela foi atrás de uma vaga pra mim remunerada em um gabinete. Então, ela vendo o esforço lá dentro, ela me indicou pro gabinete, eu fui pra fazer o estágio no gabinete Camboriú. E aí, aprendi absurdamente lá, então, aos dois lados. O atendimento com o cliente, fui pro gabinete, aprendi como que funciona o processo, interno. A lógica do processo interno, quem que tá lá dentro, às vezes, como que eles decidem. Sim. E aí, depois, a advocacia me trouxe também uma outra visão completamente diferente. Então, você viu que foram, assim, fragmentos que você pegou e que você trouxe de cada um dos lugares onde você esteve, que hoje formou o profissional que você é. Exatamente. E você consegue hoje, né, trafegar nesses meios que você tá hoje muito bem, porque aí você sabe o jogo, você entende o jogo. Esse que é o negócio, entendeu? Você entende que aqui você tem que ir de uma forma, daqui eu tenho que ir de um outro jeito. Não dá para ser a ferro e fogo sempre, então você vai meio que assim, se moldando, maleável, se moldando àquela necessidade do momento. Cara, tu citou uma palavra que eu acho que vale pra vida no geral, jogo, né? O direito aí, não sei se tu vai concordar comigo ou discordar, mas o direito pra mim ele é um jogo. Sim. Ele é completamente um jogo. O processo ele é um jogo. Então, quem tem melhores, às vezes, técnica lá dentro, ele vai sair melhor. Às vezes a pessoa só técnica não é o suficiente. Às vezes você tem que ter um pouquinho mais de como que eu fecho um acordo. Como que eu lido com essa pessoa. Eu conheço aquele advogado um pouquinho mais difícil. Né? Às vezes a gente tem que baixar a guarda, sermos humildes, pra dizer aonde eu quero chegar. Poxa, eu quero chegar lá no branco da FAB. Como que eu chego no branco da FAB? A FAB é braba, pô, como que eu vou conversar com a FAB? Então a gente, percebendo isso, detectando isso, acho que é o primeiro passo, detectar isso para você conseguir chegar lá no teu objetivo, que às vezes a gente, eu não vou, eu vejo bastante às vezes, não, eu não vou baixar guarda, não vou deixar baixo o que ele falou para mim, porque, eu não gostei e tal. Calma, às vezes você só consegue chegar em algum lugar se você tem um respeito. Se você mostra a conduta diversa do teu oponente, eu acho que você consegue mostrar grandeza pra ele e você consegue chegar no teu objetivo mais rápido. Sim, e assim, uma coisa que eu tenho ranço é o advogado que ele já chega tipo peitinho estufado. Ai, cara, verdade, eu também. Sério, peitinho estufado, ele chega assim, como você usa a palavra agora, oponente. Agora eu vou lá falar com aquela advogada, sabe? Ela é meu oponente. A gente estamos no mesmo barco, queremos a mesma coisa, é óbvio, às vezes, né, de lados contrários ali, mas a gente precisa chegar num denominador que seja bom para as duas partes. E aí vai de você realmente entender ali a situação, e eu sempre falo, né, se você quer ter razão ou se você quer ter paz. Porque às vezes o ponto é, assim, combinar o jogo com o teu cliente. Porque às vezes, né, o cliente não é, às vezes, orientado pelo profissional. Então, o que acontece muitas vezes? Vou voltar para não esquecer. O advogado toma a decisão por ele. Não pelo que o cliente quer, mas pelo que ele acha que o cliente vai querer. Então, assim, eu tenho que chegar para o meu cliente e dizer, olha, temos essas e essas e essas possibilidades. Se a gente for assim, vai acontecer dessa maneira. Se a gente for assim, vai acontecer dessa maneira. O que para você é mais viável? Daí o cliente, muitas vezes, ele não vai entender e ele vai dizer assim, doutor, você toma, né, você decide. O que ficou melhor para nós, você decide. Porque, novamente, você é o especialista. Mas você fazendo isso, você tira, vamos dizer assim, uma carga das tuas costas para dizer assim, não, eu não dividi isso com o meu cliente, eu tomei por iniciativa minha própria, sozinho. Então, eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro dividir com o meu cliente e falar as possibilidades e geralmente o cliente fala isso no final. Doutora, o que você fizer tá bem feito. E isso daí, eu anotei aqui pra gente não esquecer, o elo de confiança, né? Que eu acho, e eu vou falar
a gente foi para um outro caminho, mas vamos seguir. O que é orientação? Tu diz a orientação. O que eu percebo, tá, Fábio? Que falta, às vezes vem pessoa, que é o advogado, o cara fez tudo certinho no processo, para o trabalho dele tá excelente, só que ele não conversa, ele não explica pro cliente, ele não fala pro cliente, ou fala, eu sempre falo pro pessoal, gente, vocês não vão explicar, a gente fez um agravo de instrumento pro cliente. Gente, o cliente não quer saber o que é agravo de instrumento. Ele não sabe. Exato. Né? Ele não sabe, a não ser que assim, e aí fala um pouquinho também de nível de consciência de cada um dos consumidores, de cada um dos clientes que chegam no teu escritório. Tem cliente que vai chegar no teu escritório que vai dizer assim, tem que fazer aqui um agravo de instrumento, tem que fazer um mandado de segurança. Exato. Doutor. Agora tem cliente que vai chegar no teu escritório que ele não vai fazer nada, não sabe nada, né? Então vai ali você, como especialista, fazer a orientação correta para gerar o elo de confiança entre você e o cliente. Exatamente. E assim, realmente o que mais vejo assim que a pessoa vem atrás, porque o advogado não dá retorno, sabe? Não dá retorno. É isso que tu falou. A advocacia, por que ele quer saber do processo? Porque tem cliente que vai lá e já sabe fazer, Fábio, o cadastro no EPROC, no PJE, e consegue receber as movimentações do processo. Ou sai um ato ordinatório. Doutor, o que é isso? Pessoal, é chato? É chato. Mas você precisa responder o cliente, porque ele não sabe, ele é uma pessoa leiga. Sim. Então ele tá naquela expectativa, quanto que vai ser às vezes precisa do dinheiro, tá numa situação urgente, quanto que vai sair o que eu preciso? E eles ficam, o que é isso? O que aconteceu? Para mim, eu acho que é obrigação do profissional explicar para o cliente o básico. Mas eu já falei. Não importa, vai ter que falar de novo. Porque aí às vezes, aí eu vou ver se também tu concorda comigo, às vezes o profissional não é nem técnico. Vai tá ruim. A gente sabe que existe profissional ruim. Sim. Mas se ele é legal, se ele responde, se ele retorna, ele é um baita advogado. Só por causa disso. Exatamente isso. Porque as pessoas estão carentes de atendimento. Até eu estava escutando outro dia um outro profissional da área do direito também falando que a avaliação dele no Google estava ruim pelo fato de que ele não dava retorno para os clientes sobre o processo. O que ele fez? Ele começou a instituir, de uma vez por mês, ele ligava para o cliente e dizia, oi, tudo bem, seu João? Aqui é fulano do escritório tal. Estou ligando para falar do seu processo. O seu processo está assim, assim, assim. E ele falava, daqui mês que vem, eu vou ligar de volta para o senhor, só para te tranquilizar, se teve movimentação ou não. Se tiver movimentação antes desse um mês, eu te ligo para falar. Mas se não tiver, mês que vem, no dia 5, eu te ligo de volta para dizer como tá. Tudo bem para você? Tudo bem, tá ótimo, doutor. Nosso escritório, daí o cara já emendava. Nosso escritório também trabalha, por exemplo, com direito do consumidor, passagem, nananana. A senhora sabe de alguém, assim, da sua família que recentemente passou por algum processo de atraso de voo, alguma coisa assim, que o nosso escritório também faz? Eu tenho minha prima, minha irmã. Me passa o contato dela. Ele já fazia um ativo e já ganhava uma indicação quente, um lead, né, quente, para ele fazer uma ligação e propor o serviço dele. E com isso a nota dele do Google aumentou assim significativamente e ele começou a ter mais carteira de clientes. Ele começou a expandir a carteira dele de clientes só por instigar ali o cliente a falar. Mas é bem isso, olha só. É questão de ter contato, porque o pessoal esquece que vou pro direito. Vou lá sentar, fazer a pecinha bonitinha para meu computador. E aí entra, acho que o teu curso vai ser excelente. E para abrir a cabeça dos jovens e até mesmo dos mais velhos, né? Porque, querendo ou não, o mais velho, a depender da pessoa, ela é um pouco mais dura, não é aberta para coisas novas, não quer mudar o comportamento, e aí fica estagnado. Beleza, tem pessoas, não, eu quero isso, tá bom para mim assim, ok, mas às vezes tu acaba perdendo um bonde enorme na tua vida, que tu poderia melhorar significativamente a tua renda, aumentar o teu escritório, porque tu tá aqui, né? Fechadinho. Sim, exato. E eu falo também, né, quando você está só na operação, né, o direito faz muito isso com a gente, né, ele te deixa um pouco quadrado. E quando você está só na operação, você perde a oportunidade de olhar para o empreendedorismo e ver da onde que você pode ganhar dinheiro. Exato. Então, aonde que eu posso fazer diferente? Eu posso oferecer, de repente, um produto diferente que o meu escritório não está oferecendo? Eu posso trazer uma parceria para o meu escritório, que eu vou conseguir rentabilizar o meu escritório. Nem eu não estou nem atuando no processo, eu estou ganhando uma rentabilidade para o meu escritório sem nem estar investindo meu tempo nisso. Então isso aí também é muito bom.
E me conta, quanto tempo faz que você está formada? Quanto tempo faz que está no direito? Já mais ou menos, Fábio, vai para quase 10 anos. Caramba, é bastante tempo. Já quase 10 anos que eu tô no direito. E no início, e aí voltando lá no início das conversas, que aí às vezes o pessoal, eu vejo bastante colegas desistirem da advocacia. Sim. E eu acho que seria importante falar sobre isso aqui, porque eu acho que até quando algumas pessoas vieram trabalhar comigo e tal, eu acho que os jovens, eles possuem uma noção um pouco, assim, superficial do que é a vida, às vezes, né? Em que sentido? Eu vou me formar, vou entrar na advocacia, vou ganhar 10, 15 mil reais, 20 mil reais, já de imediato. Não vai ser assim. Sinto lhe dizer, não vai, e vai ser difícil, e tem níveis de advocacia que eu falo. O que é um nível de advocacia? A minha advocacia, se eu for avaliar, ela é até uma advocacia um pouco mais raiz, vamos dizer assim. Eu não tive ninguém da minha família que era envolvido com direito, máximo meu irmão, que era policial. Que era, né? Mas a gente já estava mais... Ele morava no Paraná, eu já estava morando em Santa Catarina. E como eu não tinha ninguém ali da família, ou até mesmo suporte econômico que pudesse me auxiliar, vamos abrir um escritório e tal para já tu tá aí engatinhando, eu tive que me submeter vamos procurar um escritório para trabalhar. E quando eu iniciei, inclusive, e aí às vezes as pessoas, eu não vou, eu já me formei, já passei na OAB, e eu não vou trabalhar lá porque lá paga muito pouco. Tá certo, eu concordo, de certa forma a gente tem que se valorizar, mas não tem como, e isso é impossível, você sair de uma graduação e já querer almejar um salário que uma pessoa levou anos para conseguir. Então, quando eu comecei, já tinha passado na OAB, eu comecei a trabalhar não sei se você conhece, inclusive ela é juíza eleitoral ali em Balneário Camboriú, a Gadotti. Não conheço. A doutora Gadotti. Eu trabalhei no escritório dela, e eu conheci ela porque eu trabalhava no Costão da Barra de garçonete na época. E lá tinha muitos desembargadores, juízes e tal. E aí, eu terminando a formação, eles conseguiram uma vaga para mim lá, mas nem como advogada. Trabalhava ali como meio que estagiária, mas já fazendo coisas de advogada, de fazer contestação. Como eu já tinha uma certa experiência, eu já conseguia fazer determinadas coisas de advogado. Então, eu iniciei ganhando pouquíssimo. Assim, realmente, para pegar experiência, legal, tinha um juiz lá dentro, então pegar uma experiência. E aí, de lá, eu estava fazendo a pós-graduação, que eu jamais pensei que iria fazer, em trabalhista e previdenciário. Jamais, assim, absolutamente jamais. Eu não sei, acho que os Deus coloca certas coisas na nossa vida porque é para acontecer. Então, quando eu estava na faculdade, eu jamais pensei em fazer pós-graduação em trabalhista previdenciário. Eu queria fazer, ou era uma coisa relacionada ao crime, concurso, ou civil, porque eu sempre estagiei na área civil, então tinha bastante experiência nessa área. Então, iniciei a pós de trabalhista e previdenciário, e lá eu conheci um colega meu que hoje me deu uma oportunidade e que a minha vida, assim, deslanchou. Então eu fiquei até na dúvida, será que eu saio daquele escritório bonito, baixo? Outra situação também que o pessoal às vezes tem, né, da nossa área. Não vou trabalhar em determinado local, não vou trabalhar naquele escritório, que é um escritório, bonito. Legal, é legal a gente ter ambições e buscar ambições melhores. Mas, às vezes, o teu caminho não tá naquele escritório lindo, maravilhoso. Às vezes, a tua vida vai melhorar no escritório mais simples, lá do bairro. Você consegue, ter um contato mais próximo com o povo. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiz a pós, eu estava ainda trabalhando na Shed, inclusive ali em Balneário. E eu ia pra pós acordado, porque eu trabalhava de noite. Aí ele sempre conta a história, né? Eu tava lá dormindo e tal, e ele, a professora falava alguma coisa, eu levantava a mão e respondia. Eu voltava a dormir. Aí ele, vou chamar aquela guria pra trabalhar comigo. Aí ele me ofertou, e eu até na época tava no início do meu namoro, hoje com meu marido. Ele fala, o que tu acha? Ele vai me pagar um pouquinho, era uma diferença bem pouca, tá? Mas bem pouca mesmo. Era bem... vai, né? Não custa nada. Eu fiquei naquela, será que eu saio do escritório bonitão, lindo, com uma experiência que posso ter? Ou eu vou pra vamos dizer assim, mais simplesão e tal. Beleza, decidi e fui pro simples. E trabalhei muito. E aí, quando a gente fala da resiliência na advocacia, que o pessoal acaba desistindo. Não é, às vezes, no segundo, terceiro ano que tu vai conseguir ganhar um salário legal. Às vezes mas às vezes não. Hoje eu paguei o preço, Fábio. Hoje, aonde eu estou, o que eu consigo, eu paguei o preço.
inclusive de saúde. Por que eu falo isso? Porque eu já não consigo mais digitar aqui. Eu ainda trabalho, mas eu digito aqui. Tu me dá 2 canetinhas, eu digito aqui. Porque eu, no início, quando da carreira, era de 10 a 14 horas trabalhando todos os dias. Todos os dias. E aí eu falo que entra no nível raiz da advocacia. Porque eu não tinha ninguém atrás, eu tinha que ir atrás do meu cliente. Eu tinha que captar o meu cliente. Então, isso não me arrependo de nada, porque, minha vida mudou absurdamente. Completamente. Hoje eu consigo ter um pouco mais de liberdade. Eu jamais agora penso em fazer concurso. Não quero fazer concurso. É que quando você coloca na ponta do lápis, se você consegue expandir o teu negócio, se você consegue fechar, captar cliente, trazer e pensar de forma empreendedora no teu negócio, você consegue tirar um salário extremamente maior que se você tivesse num concurso público. E tem a liberdade. Exatamente. Você pode fazer o teu horário, daqui a pouco assim, tu tá muito afogado, tu trouxe mais cliente para dentro do teu operacional, você vai contratar mais uma pessoa. Ter uma mentalidade empreendedora para isso. Porque se você, cada vez você vai delegando e ensinando, não adianta só trazer e delegar sem ensinar. Exato. Porque às vezes as pessoas são um pouco controladoras, ninguém vai fazer igual você. Então, assim, a Andy, ela tem o perfil dela de trabalhar, ela tem a peça dela do jeito que ela escreve, ela coloca a caligrafia na letra tal, ela coloca o espaçamento do jeito tal, começa a fazer dessa maneira. Só que a pessoa que vai vir para trabalhar com você, muitas vezes, ela não vai ter essa mesma, mood de trabalho assim como você tem. Então, você pode ensinar, mas ela vai ter características pessoais dela, para ela vai colocar no negócio. Então, você também tem que ter, às vezes, vamos dizer assim, desacelerar no sentido de, relaxa, essa pessoa vai dar conta, ela sabe do que ela está fazendo, ela só tem o jeito de trabalho dela. Então, e aí, saindo hoje, para concurso público, eu também pensei várias vezes em fazer concurso público, também queria policial civil, depois eu queria policial militar, depois eu queria delegado, eu quis tudo. Só que quando você coloca na ponta do lápis hoje, eu falo que o salário que eu ganho hoje é um salário maior que um salário de um juiz. Então, não tem como comparar. Hoje, se a gente vai pensar num nível de, por exemplo, salarial, hoje o salário de um juiz é um belo salário. Excelente. Então, assim, quem não quer hoje, quem é concurseiro, tá aqui batalhando e ralando para ter um salário de um juiz. E eu imagino que o teu salário também não seja mais, já passou do salário de um juiz, mas você fazendo o teu negócio. E você trabalhando com uma coisa que você gosta e tendo a liberdade que você tem hoje. Eu primo, Fábio, também, eu gosto muito da política. Então, eu gosto de falar o que eu penso. Sim. Entendeu? Então, eu tenho um pouco mais de liberdade para falar o que eu penso e criticar, inclusive. Sim, se posicionar. Exatamente, criticar. Então, a advocacia, para mim, hoje, eu não largo de jeito nenhum. E eu gosto, eu tomei gosto pela profissão. Eu jamais queria advogar, então eu tomei gosto e realmente o que tu falou, se você... assim, tá tudo bem se tu quiser fazer concurso. Tem perfis? Sim, Então, sim. E até quando eu olho para a área empreendedora, às vezes eu questionava, Teve um gestor meu uma vez que ele contratou, assim, um cara era muito lerdo, cara, assim, era tipo, que ódio dele, sabe? Aquela pessoa morta. Cara, eu também sou. Meu Deus! Daí eu cheguei um dia pro meu gestor e falei, cara, sério, por que tu contratou o ser humaninho, Por quê? Daí ele falou assim, sabe por quê? Se eu contratar pessoas que sejam todas iguais, tipo, no mesmo perfil, vocês vão se matar aqui dentro. Por quê? Porque você tem que ter pessoas com perfis diferentes. Então, assim, você vai se adaptando a isso, entendeu? Daí eu falei, então tá, então agora eu entendi como é que funciona. E o mesmo acontece hoje na área. E pra treinar a tua paciência, né, Fábio? Sim, pra treinar a paciência, porque às vezes, sabe aquele negócio assim, mais vale tu segurar um louco do que empurrar um morto? É mais ou menos essa história, que tu fica... Tem condição, não. Exatamente. E daí, deixa eu te perguntar, como que assim, a gente já falou um pouquinho das suas dificuldades aqui no começo da tua carreira, e como é que tu conseguiu prospectar os teus primeiros clientes, que você até mencionou aqui, que você que tinha que correr atrás para trazer os teus clientes para dentro da tua base? Então, eu na verdade até pouco me posicionava na internet, eu não tinha, eu acho que na época 2015 ali, a internet tava, mas tava engatinhando ainda, sim, era muito, o pessoal usava muito para relacionamentos, Isso. Eu acho que nessa época, o que a gente dava? Orkut? Eu acho que era Orkut ainda. Acho por aí. E eu realmente assim não... Até o WhatsApp, pra ter noção, eu demorei pra poder incrementar. Então eu sou muito... Eu era mais mundo real, vamos dizer assim, do que o mundo virtual. E aí, quando eu fui trabalhar
com esse menino que me deu a oportunidade. E você tá com ele até hoje? Tô com ele até hoje. Tenho parceria com ele até hoje. Legal. E ele é uma pessoa incrível, é o Cledson, é uma pessoa, assim, sensacional. Eu gosto muito dele. E vocês são parecidos, tipo, de forma de trabalhar, ou vocês são complementares? Nós somos complementares. Isso é legal, isso é importante também falar. E ele sabe, ele é inteligente. Então, ele também veio de uma família, assim, ele é advogado, mas ele veio de uma família já tinha uma empresa e tal. Entendi. Aqui em Camboriú, empresa de pedras. Então, ele tem já quero atender o cliente, quero resolver. Eu gosto muito desse lado dele, que ele, vamos resolver logo, vamos resolver logo. O cliente já mandou, pô, responde o cliente. Então, a gente tem muito parecido esses pontos, assim, que nos unem. E, claro, a gente sempre foi muito honesto um com o outro no sentido de, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a gente sentou e conversou. Acho que todo relacionamento, seja, né, amigo... É assim, você tem um sócio, é um casamento. Então, assim, você tem hoje, vamos dizer, entre aspas, aqui, 2 maridos. Tu tem o teu esposo realmente, mas tu tem o teu sócio que hoje você precisa discutir com ele todas as ações que vocês vão fazer, tomada de decisão. Isso aqui vai ser bom para o negócio, isso aqui não vai ser bom para o negócio. É a mesma coisa como se a gente faz, né, com o esposo dentro de casa. Exatamente. Então, a partir desse momento que ele me convidou ali para trabalhar, eu comecei a trabalhar no escritório no bairro mesmo, inclusive ali no Monte Alegre. E o bairro é excelente. Então, assim, eu não sei se faltava, não lembro na época se tinha ali algum escritório na rua, mas a gente abriu, como era um local muito muito movimentado também, né, e bairrão, o pessoal ia entrando, e aí, como que eu ia conquistando o cliente? No início, na verdade, a gente nunca sabe tudo, e nunca vai saber. Quem diz que sabe tudo, desculpa, ou a pessoa é muito soberba, ou ela não tem a capacidade de mudar e dizer, não, eu não sei, eu quero aprender, porque eu acho que é isso que faz a gente evoluir, né, como ser humano e como profissional, inclusive. Sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar, pode aprender. Sempre, sempre. Então, quando eu comecei a fazer o atendimento ali, às vezes tinha coisa que eu não sabia, Fábio. Só que o que eu fazia? Tá, beleza. Não, então já assina a procuração aqui pra mim, por gentileza, que aí depois eu já te dou um retorno pro senhor, tá? Que eu tenho que resolver uma coisinha agora e já, amanhã, sem falta, eu dou retorno pro senhor. Eu já segurava o cliente. Porque daí eu já tô, dá o número do telefone. Eu falo, jamais deixe o cliente sair sem pegar o contato do cliente. Jamais. Uma dúvida simples, não importa. Pega o número do cliente. Ele tu deu atenção, não foi agora que fechou, mas ele vai indicar, aquela advogada lá, indica o teu número para uma outra pessoa. E eu comecei a fazer a cadeia, o leque de clientes. A tua carteira de clientes. Exatamente. Aí fui, trabalhando, duro, atendendo o cliente, respondendo os clientes, que eu acho que esse que é o mais importante, dando retorno pro cliente. E uma coisa que às vezes pode até parecer um pouco assim, como que eu posso dizer? Eu sempre fui muito honesta no meu trabalho. Em que sentido? Eu não gosto de vender causas ganhas. Eu não gosto de fazer isso, eu não gosto. Eu acho que pra mim, na minha percepção do meu trabalho, eu não gosto de enganar a pessoa pra dizer assim, olha, não, fecha aqui comigo que eu vou te dar 100% que eu vou ganhar. Não, eu sempre falo para meus clientes, eu sou honesta contigo, existe esse caminho, existe esse. Saiba que eu vou brigar por ti, que eles gostam da palavra brigar, né? O cliente, ele gosta de sentir, o doutor tá brigando por mim. Sim. E ele sente que tu tomou as dores dele, quando fala essa palavra. Não, ela tá comigo. Ela, né, vai na frente aqui. Exatamente. Então é confiança. Exato, daí eu falo, eu vou brigar por você até o inferno, se for necessário. Eu falo, a pessoa, né? Essa é das bravas. Então, tu já segura o cliente, entendeu? E aí, a partir você não sabe. Aí vem a outra parte que eu acho que é importante também complementar, que é a parte técnica. Que eu também sou um pouquinho chatinha nisso. Em que sentido? Não sabe? Beleza, gente. Ninguém nasce sabendo. Você vai estudar e você vai continuar ainda não sabendo determinadas coisas. Só que você tem que ter a humildade e o esforço de ir atrás e buscar aquele tema. Eu não sei... Até outro dia eu vi você falando nas redes sociais que você estava meio indignada, que foi uma audiência, daí tu falou alguma coisa no sentido de aprendam, tipo assim, meu Deus, como é que você foi sem saber isso? Vocês, tu falou, já era na audiência. Na audiência, né? Porque assim, isso me deixa também um pouco puta da vida, desculpa a palavra errada, puta da cara, porque assim, gente... Você não sabe uma coisa? Ou tu pergunta, ou no mínimo tu vai e estuda. O básico. Estudei, mas eu não entendi. Então, ela pergunta. Ou assim,
Vou pra audiência. Acho que era o vídeo da audiência. Audiência, isso. Vou pra audiência. Aí chega na audiência, o juiz vai falar, quais são os pontos controvertidos? Pontos controvertidos? Eu já peguei advogado que não sabia o que era ponto controvertido. Ponto controvertido? Fica uma cara de tanso no meio do juiz, tu perde credibilidade. O outro advogado, que às vezes normalmente é o mais velho, ele já pegou o ar, vou pegar esse, vou tentar fazer um acordo, deixar ele amedrontado. E aí entra a questão você tem um controle emocional, que eu acho que é essencial na audiência, que a audiência é pra mim, um dos momentos mais importantes de um processo. Então, na audiência, você vai pegar, às vezes, um advogado ríspido do outro lado, mal educado. Já te conto uma outra situação que aconteceu, que foi, isso mostra que a vida não é preto e branco, né? Então, assim, voltando ali no acordo, você tem que estar preparado. Então, o que é? Estuda o processo, pega o ponto lá. Eu tô pedindo, vamos supor, dano moral. O que eu preciso provar nesse dano moral? É uma prova documental? É uma prova testemunhal? Poxa vida, faz um script. Isso que eu tô pedindo, isso que a empresa trouxe de documento para poder comprovar efetivamente, eu não tenho mais o que fazer em relação a esse pedido. Poxa, então eu nem vou bater muito nisso, ou já está aprovado, ou efetivamente ela comprovou o pagamento, por exemplo. Então, lixe os pontos controversos e os incontroversos, que é o quê? Também o povo normalmente não sabe, né, o que é incontroverso. A Fábio me trouxe uma caneta branca e, aliás, perdão, eu entrei com um pedido dizendo, olha, a Fábio está me devendo uma caneta branca. Ok, aí vem a empresa e diz assim, olha, na verdade, o que ela está dizendo é real, eu estou mesmo devendo ali uma caneta branca para a Fábio. Ponto, bateu. Isso é um ponto em controvérsia, que não tem mais o que se discutir em relação a isso. Já chegaram no consenso. Isso, ela confessou, então tá confesso. Poxa, então tá aqui, tá confesso. Por que isso é importante na minha visão? Porque, principalmente na verdade até no civil também acontece bastante, mas trabalhistas, os juízes, eles já são um pouco mais durões, assim. E aí os profissionais que trabalham nessa área sabem bem do que eu tô falando. Então, assim, com isso pronto, o juiz vai perguntar, você vai responder, o juiz já vai falar, esse aí tá entendendo do assunto que ele tá falando. Ele sabe do que ele... Estudou o processo. Estudou o processo, então ele sabe. E aí, entra a complementação fora isso, que é o básico na minha visão, é você saber o técnico também. Tá, vai vir uma pergunta, fixamos os pontos controversos, dano moral, insalubridade, acúmulo de função. Aí vamos fazer a pergunta. Eu quero saber se a caneta branca lá da FAB era mesmo branco ou azul. Excelência, questão de ordem. Na contestação, ele já confessou que era branca. Então, ponto. Aí entra também a atuação do advogado, de se impor. Não, questão de ordem. Excelência, não vai ficar fazendo pergunta que ele já respondeu. Então, esses detalhezinhos que é de extrema importância fazem a pessoa, às vezes, a ganhar um processo. Sim, mas é no dia a dia e estudando que você vai aprender. Então, e aí uma outra coisa que eu também, assim, eu acredito, né? Muitas vezes o jovem advogado, a gente já deu aqui o exemplo, né, de que ele quer já iniciar a carreira ganhando muito. Mas tem um outro lado também. Tem a parte do cliente ter confiança em um jovem advogado. Então, qual que era a minha percepção? O que eu imaginava? Se eu estou jovem advogada nesse momento, acabei de me formar, estou fazendo a minha carteira de clientes, vamos supor que vem uma empresa. Vamos pensar uma multinacional. Essa multinacional não vai contratar esse jovem advogado. E não vai contratar porque, assim, ela vai ter mais confiança, por exemplo, numa grande banca de advogados, em um profissional de renome. O mesmo acontece com um criminal. Dificilmente um caso de grande repercussão, vai ter um advogado novo, inexperiente nesse caso. Ele vai buscar profissionais que já tiveram casos pesados, midiáticos, né, vamos dizer assim, que também ele influencia a cabeça do profissional. Como que ele vai lidar com aquela situação, com um grande caso, com grandes repercussões que vai ter. Então, o jovem advogado ele também tem que ter essa consciência de que, imagina, hoje, se eu tivesse um caso, eu depositaria na tua mão de olhos fechados. Porque eu sei que você tem uma experiência, por exemplo, de 15 anos já na área. Então, você sabe do que você está falando, já levou muita porrada em audiência, né? Já tratou com vários outros tipos de profissionais e clientes. Então, é diferente. Então, eu vou aqui segura que essa advogada realmente vai resolver o meu problema. Exatamente.
Eu acho que o que ajuda, às vezes, você falou em jovem advogado, o que ajuda um jovem advogado a ter credibilidade? Primeira coisa, pessoal, estude. Saiba do que está falando, do que está fazendo ali. Para você não levar... Eu tenho uma preocupação muito grande em relação a dar o melhor para o cliente. Porque a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Às vezes, é uma questão tão pequenininha, às vezes o advogado não dá muita atenção. Só que, poxa, isso é uma questão pequena que se você dá o melhor, aquele cliente vai te indicar 10 clientes. Então, nunca menospreze o problema do seu cliente. O teu cliente, ele é o teu melhor promotor de vendas, mas ele também pode ser o pior. Porque se você atender ele bem, ele gostar de você e você fizer bem para ele, ele vai te indicar outras pessoas. Agora, se você não tiver bem com o teu cliente, em qualquer roda de família, em qualquer roda de trabalho que ele tiver, ele vai falar mal do advogado. Ele vai dizer assim, não contrate a doutora Andy porque ela é XXX. E a pessoa não vai, ela pode nem dar o benefício da dúvida para você. Exato. E ela não vai. Exatamente. E hoje tu tem escritório físico, né? Tem escritório físico, Tá. Uma das dúvidas que existe agora pós-pandemia é o quanto quanto é mais benéfico, vamos dizer, você ter um escritório físico do que ter um escritório só virtual. Porque muitas pessoas optam, muitos advogados, em trabalhar somente com escritório virtual. Sim. Na tua percepção hoje, abre portas para você, principalmente acho que na área que você atua, né? Eu acho que abre muitas portas, Fábio. E assim, uma outra percepção que eu tive, normalmente o pessoal também tem, eu quero abrir um escritório, lá no Hall Center Business, né? No melhor, porra, legal, show de bola. Mas vou dizer pra vocês, pessoal, que o meu ganha-pão, e olha que é ganha-pão, é na rua. Eu jamais, Fábio, em momento algum, e aí daqui pra frente eu quero abrir outros, mas eu jamais quero abrir um escritório, vou dizer pra ti, dentro de um grande, né, um center, um prédio fechado lá em cima. Não é a minha intenção, sabe? O meu público, e eu acho que é muito válido para quem está iniciando, principalmente, você pensar no local estratégico e abrir o físico ali também. Nem que seja uma portinha de 20 metros quadrados, Fábio. Porque você tem uma portinha ali, e outra coisa, deixe a porta aberta do escritório. Porque isso, de certa forma, tá aberto, pô. Ele já dá uma abertura para o cliente, uma facilidade para o cliente entrar. Então, hoje, se você conseguir abrir um escritório físico, não precisa ser um escritório grande, porque eu sei que inicialmente é gasto, sim, mas você consegue abrir pesquisando, colocando uns móveis legais, bonitinhos ali, tu consegue abrir e complementando, hoje eu jamais, o virtual. Hoje eu também trabalho com os dois. Então, assim, hoje, se fosse iniciar hoje, eu abriria ainda assim um escritório físico. Legal. E conjuntamente ali mais um marketing virtual também. Entendi. Penso que de repente ali você trabalha como se fosse uma omnicanalidade, que você tem tanto físico, mas você também tem o virtual. E isso é importante, e hoje quando a gente olha para grandes indústrias, grandes empresas, é isso que as empresas oferecem hoje. Você ter uma experiência, você dar uma experiência para o teu cliente, tanto no físico quanto virtual. Então você consegue permear ali de forma bacana nesses dois meios, vamos dizer, né? E eu percebi que você não atua só com o direito trabalhista e previdenciário, você tem outros ramos do direito que você oferece dentro do teu escritório. Qual que foi o teu intuito, assim, de como que você procede hoje com essas outras áreas? Olha, Fábio, de fato, assim, a atuação, vamos dizer, o faturamento maior do escritório, realmente ele está destinado mais para trabalhista e previdenciária, tá? Mas aí, o porquê que eu acho importante ter as outras áreas, que acho que a gente tinha conversado já, que não deixa o cliente ir embora, né? Não deixa o cliente sair dali, poxa, eu não faço. Tu perdeu uma oportunidade. Ou, não tenho condições de ter um advogado aqui trabalhando nessa área. Vá atrás de parcerias, né? Então, às vezes, como que eu trabalho? Não, eu fecho o cliente, a gente faz aqui, uma área, sei lá, tributária, vamos dizer assim. Eu tenho uma parceira que, eventualmente, se apareceu, faz a área tributária. Então, eu não vou deixar aquele cliente escapar, né? Então, eu acho que o importante é legal você focar, às vezes, numa especialidade, estudar, é legal. E as 3 áreas que, assim, se eu fosse talvez lá no início focar só em trabalhista, talvez desse certo igual, mas o fato de eu ter já uma experiência no civil
e ter feito uma pós-graduação e já começado a atuar nessas áreas, isso me ajudou a ter mais clientes. E às vezes é aquilo, ó, o trabalhista, ele, na minha visão, ele é muito associado ao previdenciário. Então seria impossível falar, não, eu faço trabalhista, mas previdenciário eu não faço. Puta, é uma coisa ligada à outra. Você precisa entender do trabalhista para você fechar o previdenciário. Às vezes, exatamente. E quase assim, vamos dizer, não vou falar 100%, mas 80%, uma situação normalmente que é trabalhista, às vezes um acidente de trabalho, eu tô doente, caí no trabalho, ele tá ligado ao previdenciário. E como que eu vou orientar o meu cliente? Como que eu vou saber orientar ele se eu não sei interligar essas duas áreas? Então eu acho que foque, às vezes é óbvio que o pessoal vai, eu gosto mais de tal área e tal, beleza, mas tenha uma cabeça um pouco aberta para poder saber sobre determinados assuntos em outras áreas. O civil, o que tem a ver o civil com o trabalhista, por exemplo? Pô, responsabilidade civil, tudo a ver, acidente de trabalho. Se você não sabe, se não estuda a responsabilidade civil, como que tu vai fazer vai buscar um dano moral ali no trabalhista, vai buscar um reconhecimento de uma responsabilidade solidária, por exemplo? Então, querendo ou não, uma coisa interliga a outra. E isso não faz você, um generalista. Isso faz, na minha visão, às vezes você tem um pouquinho mais de conhecimento e mostrar pro cliente, ela sabe mesmo, então ela sabe lidar com isso. E querendo ou não, você está atendendo um cliente de previdenciário, ele sempre vai ter uma dúvida de outra área. Ai, doutora, eu perdi minha bagagem, extraviaram minha bagagem, tem como fazer alguma coisa? Eles não querem me pagar. Ou, bati meu carro, o seguro não quer pagar. Então sempre vem algo ali interligado e alguma pergunta que o teu cliente faz. Minha percepção sobre você trabalhar com vários ramos, e eu prego isso também, é você ter uma esteira de produtos para oferecer para o teu cliente. E você não deixar o teu cliente sair do teu escritório para fechar com o Joãozinho da esquina. Exatamente. Então, assim, o meu cliente quer construir um foguete. Essa é a história. Eu conheço quem vende as peças. Vou ligar as pessoas aqui e vou entregar o foguete para o meu cliente. Excelente analogia. É mais ou menos isso. Então, assim, você pode remunerar o teu escritório, como você falou agora, deu exemplo do tributário, com outras áreas, com parcerias estratégicas, e você não vai estar demandando do teu tempo. Então, você vai estar remunerando o teu escritório, ele vai estar caindo um dinheiro na tua conta, no teu financeiro, e você vai estar trabalhando nas tuas causas primárias, né? Da onde realmente vem o teu dinheiro, né? No final do mês. Aí. Exatamente. Que legal, muito, muito bom falar contigo. E assim, pensando em conselhos, aqui a gente já falou, passamos por vários assuntos, pensando em conselhos hoje, tanto para o jovem advogado, quanto para o expert. Você está há 15 anos, você viveu, eu acho que o mundo mais do direito mais analógico, que era, né, mais aquele quando começou ali muito fomentar a internet, e você está hoje já nas redes sociais, né, você tem o teu Instagram, você se posiciona, tem a tua página de internet, então a gente percebe também que alguns advogados ainda não viraram a chave para isso, ainda assim, advogados mais seniors, daí eu chamo de experts. Antes eu falava os velhos, mas aí eles ficavam bravos comigo. Então, é mais bonito, né? Experts. Aí é tipo, sabe, sou expert. Né? E aí, pensando num conselho que você daria, então, para esse jovem, essa juventude aí, para os experts. Olha, para os jovens advogados, eu acho que a primeira situação, se você está iniciando, se conheça, tá? Mais filosófico, né, eu tô falando aqui, mas realmente eu acho que importa bastante. E por que se conheça? Quando você for entrar na advocacia, você vai ver se vai ser aquilo mesmo que você vai gostar. Se é aquilo mesmo que eu quero pra minha vida. E tudo bem se não for. O direito ele é tão maravilhoso que ele dá muitas oportunidades, né? A advocacia é apenas uma delas. Você pode ser professor, né? Então, fazer concurso. Então, assim, tem muitas oportunidades. Então, primeira coisa, se conhecer. Conheci, gostei da advocacia. Seja resiliente, paciente e não desista, tá? Porque eu acho que a advocacia, ela demora um pouco para dar retorno, mas quando dá, ela é uma bola de neve, tá? Tenha isso na tua cabeça. A advocacia, ela é uma bola de neve. Se tu consegue construir, fazer um bom trabalho, fazer aquele atendimento do cliente que a gente conversou, lá na frente vai ser uma bola de neve. E aí vai estar entrando o teu dinheirinho, você vai conseguir sobreviver. E, claro, esteja preparado para as outras intempéries, como lidar com o juiz, lidar com um colega. E outra coisa também importante que no começo eu tive um pouco de dificuldade, Fábio. Direito e justiça não tem nada a ver. Então, se você tem que tentar separar o moralismo, eu quero
Eu acho que isso, é um absurdo que isso aqui Fui aconteça. para o direito para fazer justiça. Não existe, gente. Desculpa aos advogados que vão assistir isso aqui. Pra mim, não tem nada a ver uma coisa. Direito é uma coisa, justiça é outra, totalmente diferente. Então, pra eu conseguir seguir, eu tive que um pouco, sabe, internalizar e colocar minha paz em relação a determinados assuntos. E aí eu consegui colocar minha paz, falei, olha, você não vai conseguir mudar o mundo do dia pra noite. É de pouquinho em pouquinho. Se você gosta de determinada área, às vezes se especialize então naquela área, foque naquela área, mas não tenha em mente que você vai conseguir mudar o mundo e não tenha em mente que você vai, isso aqui é tão absurdo, é imoral, é ilógico, porque você não vai conseguir dormir à noite. Isso eu falo porque eu tive essa dificuldade, tá? Então eu acho que é isso, Fábio. Porque daqui a pouco, assim, você tem crenças que chocam com as decisões que foram tomadas pelo juízo. Exato. E muitas vezes você não concorda com aquela decisão que foi tomada, mas foi tomada. Então, até a gente brincou, né? Você vai pro inferno pelo teu cliente, né? Vai buscar a melhor solução pro teu cliente. Vai correr atrás, vai comprar as dores dele, vai brigar por ele. Só que muitas vezes você vai fazer tudo isso e ainda assim não vai ser o resultado que você espera, não vai ser a sentença que você esperava. Então, eu acho que é um pouco disso que você quer trazer de resiliência, de paz, de espírito, né? De você colocar a cabeça no travesseiro e falar, dei o meu melhor nesse processo. Se não saiu como esperava, porque tiveram fatores externos ao meu trabalho. Então, o teu trabalho tu fez e tu cobriu todas as arestas possíveis de tudo que você tinha desenhado. Exato. Agora, o que saiu da tua mão, tu não consegue controlar. Exato. Então, isso é assim, até tem alguns estudiosos que falam nisso, né, os pensadores que falam nisso, que eles falam realmente isso, assim, dê o teu melhor dentro do que você pode controlar. Que a partir do momento que você tem coisas que você não pode controlar, tem coisas externas que você não pode controlar, não vai entrar na tua mão, você vai fazer o teu melhor. Exatamente. Né? Exatamente. E para os experts? Para os experts que já estão há muito tempo no mercado, que eu acho que um pouquinho de humildade, na minha visão. Legal. Em que sentido? De a gente, como ser humano, eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? Abrir um pouco mais a mente e buscar outros caminhos, se for a tua vontade, né? Eu tô aqui há 30 anos de advocacia, não consegui evoluir, não consegui melhorar. Eu acho que buscar dar uma oportunidade pro digital, porque o mundo digital, ele está aí, ele é maravilhoso, ele dá inúmeras oportunidades. Olha só, eu conheci essa pessoa maravilhosa aqui, expert em vendas. Expert. Pela internet. Sim. Né? Então, assim, olha só que o mundo virtual, ele traz inúmeras oportunidades. E eu acho que ali vai também um ponto de você querer se conectar com as pessoas, porque o digital te aproxima, mas às vezes vai ficar só no digital. Cara, chama essa pessoa para tomar um café. Pô, tem uma pessoa que tu gosta muito, a pessoa admira a pessoa, gosta do trabalho. E assim, a gente tá tendo essa oportunidade aqui, né, de conversar, tomar nossa aguinha, daqui a pouco a gente vai tomar um café, mas talvez eu não tivesse te procurado em um outro momento se eu não te conhecesse pela internet. Exatamente. De repente a gente não ia se cruzar ali, né? E que maravilhoso conhecer uma pessoa que, assim, a gente tem muita afinidade em vários pensamentos, eu e você, assim, dessa troca que a gente fez, e é por isso que eu falo, as complementariedades, né? De repente eu vou ter o meu jeitão de trabalho, tu tem o teu jeitão de trabalho, mas a gente tem um pensamento muito parecido. E talvez isso que aconteça também lá com o teu sócio, né? Ele também tem o mood de trabalho é muito parecido, né? A mentalidade é muito parecida, mas cada um tem as suas deficiências e cada um tem os seus pontos fortes. E um complementa o outro. Diálogo, né? Diálogo, isso aí. Agora a gente já está caminhando para a reta final aqui do nosso bate-papo, né? Foi muito bom te receber, foi assim uma conversa agradabilíssima nessa tarde. E eu queria abrir o espaço para você vender o teu peixe agora, para você fazer o teu jabá. Se você quiser deixar os teus contatos de redes sociais, se você quiser chamar os advogados, clientes para tomar um café lá contigo, onde que você tá, o teu escritório, qual que é o nome, então me fala um pouquinho. Bom, pessoal, meu nome é Andiara, né? Andiara Rafaela Ferreira Nogueira, mas eu gosto tá de... nas redes sociais? Nas redes sociais tá como andiaraferreira.adv, tá? Me sigam. Dúvidas, eu sou uma pessoa que quer manter um tipo de dúvida, pode me enviar lá, que eu gosto, vamos dizer assim, como eu já fui garçonete na vida, eu gosto de servir também, então eu acho que a gente tá no mundo para poder deixar o máximo que a gente conseguir para os outros, e é isso que é o que fica, né, porque material
se esvai. Então me sigam lá e se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Legal. E para finalizar, tem um mimo aqui para você, então que eu sempre deixo aqui para os nossos convidados. Então aqui fica à vontade. Posso abrir? Lógico, pode abrir. Falei que a gente vai tomar um cafezinho daqui a pouco, ó. Então a gente vai tomar um cafezinho daqui a pouco. Ou eu vou fazer uma proposta pra Fábio aqui pra encher isso aqui de chopp ao invés de café. Aí já melhorou, hein? E assim ninguém nem vai saber, né, o que tem ali dentro daquela xícara, né? Olha que lindo. Eu sou comunidade leite, tá? Tá maravilhoso. Eu adorei essa tua... Top demais. Muito top. Parabéns, Fábio. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. As portas estão abertas para uma próxima oportunidade, então fique super à vontade. E eu espero que a minha comunidade elite tenha gostado desse bate-papo de hoje, um papo leve, agradável, realmente assim como se a gente estivesse aqui no sofá da nossa sala, da nossa casa. Tá bom? Fiquem bem, dúvidas, né? Me siga também aqui nas redes sociais, também me deixo aqui, me coloco à disposição caso vocês tenham qualquer dúvida sobre o tema que nós tratamos hoje ou sobre qualquer outro tema da área jurídica ou de vendas jurídicas. Então estou super à disposição de vocês. Fiquem bem, um grande abraço, tchau!